Vamos continuar, gente? A partir do momento que nós procuramos compreender a natureza invisível de nós mesmos, precisamos de um método de investigação dessa natureza. Porque perceber a natureza invisível fora de nós é um tipo de reflexo daquilo que nós percebemos da natureza invisível em nós. O médium vidente, para ele ter uma evidência, ele desenvolve o mesmo processo pelo qual eu também vejo os meus pensamentos. Porque se eu estou vendo o pensamento é invisível a todos. Nós temos uma mania de tirar conclusões através do conhecimento. Por exemplo, o perispírito. Nós sabemos que temos perispírito, mas não percebemos o perispírito. Mas com a investigação interior, nós podemos perceber o perispírito. Se eu estou vendo, eu gostaria que todo mundo imaginasse alguém aí na cabeça, no rosto de alguém. Aí eu pergunto para vocês, quem imaginou aí? Todo mundo imaginou um rosto? Qual olho você enxergou? A pessoa fala assim, o olho da mente, perispírito. O perispírito tem um órgão visual que vê pensamento em forma de imagem. Vou pedir para vocês escutarem uma música, aquela frase do Roberto Carlos, são tantas emoções, vamos lá. Todo mundo escutou na cabeça? Vou pedir para escutar com a voz do Roberto Carlos. Eu quero que vocês escutem, por exemplo, a voz do Pavarotti. TT Espíndola. Está vendo? Nós conseguimos escutar. Escutar com qual ouvido? O ouvido do perispírito. Porque o perispírito, ele consegue captar a natureza. O médio audiente, ele vai explorar essa capacidade ao infinito. Se eu escuto um pensamento na cabeça, é porque eu estou usando um órgão auditivo diferente desse. Então, eu não preciso desencarnar para falar que eu tenho perispírito, não. Eu posso investigar a natureza do perispírito aqui agora e mostrar para as pessoas que nós temos um sistema nervoso espiritual. Eu não preciso esperar morrer, porque a nossa surpresa é essa: quando você morre, você é o que você é aqui agora. Você tem até uma dificuldade de falar que você morreu ou não, porque a gente está igual. A gente acha que morreu, eu vou virar espírito. Vou virar espírito, aí você fica a mesma coisa e fala assim, mas esquisito. Igualzinho quando eu estou encarnado. Lógico, é a mesma consciência. O que mudou? Vibrações. Mas a consciência é a mesma, a vibração mudou, mas a vibração para o plano espiritual é igual. Se você estiver num plano espiritual, no centro lá de estudos, é igualzinho está aqui. Tenta atravessar a parede lá para você ver o que vai acontecer. Se eu tentar atravessar a parede do plano espiritual, o que vai acontecer? Vou ter calo no perispírito. Vai crescer o calo, porque lá a dimensão do meu corpo é densa em relação à dimensão das paredes de lá.
Na verdade, no plano espiritual, ao estar no plano espiritual, eu estou no plano físico. Um plano físico que é espiritual em relação a quem? A terra. Aí eu estou lá no plano espiritual, estou trabalhando. O André Luiz não trabalhou e dormiu. Aí dormiu com aquilo que nós chamamos de perispírito lá e saiu com outro perispírito e encontrou com quem? Com a mãe dele. Ele falou assim: eu estou com o mesmo corpo, estou com o corpo, meu corpo dormindo lá embaixo. Mas que corpo que é esse? Se aquele é o perispírito. Isso quer dizer que talvez nós tenhamos mais corpos do que nós possamos imaginar. E conforme a faixa vibratória que nós estamos, nós vamos usar o corpo que tem sintonia com aquela faixa. Eu só não uso porque eu não tenho capacidade nem de usar o meu direito aqui, nem o próximo. Quanto mais outro. Então, começa a se desvendar para nós um ilimitado. Uma possibilidade cada vez maior de entendimento da vida que não temos a menor ideia. A simples expressão de que esferas circundam a Terra. A Terra tem 7 esferas que circundam ela. O que é 7 esferas que circundam ela? A Terra tem 7 padrões de terra. O primeiro núcleo circular em torno da Terra chama-se a esfera do nosso lar, que é uma cidade. Que do lado da cidade do nosso lar tem outra cidade. Se você for rodar a esfera do nosso lar, o que você vai ver? Cidade após cidade, cidade após cidade. Aí o que você vai ver? Um planeta. Um planeta vibratório que o perispírito é o corpo físico de lá. E tem gente que tem que voltar para a Terra, mas tem gente que não. Ele quer sair daqui e ir para onde? Para lá. Ali é o plano físico deles. Um exemplo muito claro que o André Luiz queria ir para onde a mãe dele estava. Não podia. A mãe dele, para estar com o André Luiz, ela tinha que materializar o perispírito dela. Ela tinha que fazer uma coisa que nós fazemos aqui, que é a materialização dos espíritos. Então a mãe do André Luiz entrou numa parede de materialização e foi visitar ele. E o André Luiz falou assim: eu posso passear? Você não pode, meu filho. Agora você não pode, porque eles só permitiram ele ir quando ele começou a trabalhar. Ele já tinha condições espirituais para poder ir lá. E é lógico, a espiritualidade não é boa, ela vai mandando as mensagens para deixar o problema para nós. Porque até então nós tínhamos um conceito de coisas que, na medida que vai soltando uma mensagem, você fala assim: mas por que passou isso aqui? O que é isso aqui? Isso quer dizer que nós temos muito para estudar, muito para estudar. E o André Luiz então foi, além da esfera nosso lar, que é cheio de cidades, ele foi para uma segunda esfera, o que nós chamaríamos de plano espiritual, que circunda a esfera nosso lar. É o segundo plano espiritual, uma nova esfera. O que é a esfera? É um planeta. A Terra é uma esfera? É uma esfera densa, semidensa ainda, e começa a ficar mais semidensa. Na segunda esfera, quem morava lá? A mãe do André Luiz, que é uma cidade espiritual que está em comparação com a cidade que o nosso lar copiou. Qual que é a cidade espiritual que o nosso lar copiou? Alvorada Nova, que fica nessa esfera que a mãe do André Luiz não habita nela. Habita em outra cidade espiritual que não é Alvorada Nova. Isso quer dizer que se você circular a esfera que a mãe do André Luiz mora, o que você vai encontrar? Cidades. Só que lá na cidade dele, o André Luiz narrou que ele chegou num porto e quando ele olhou para a cidade, as gramas emitiam luz. Tinha uma capacidade de reter luz em si, então o verde da grama é um verde de neon. As árvores são luminosas. Ele ficou espantado porque ele olhou aquilo, era uma poesia de vida. E ele conversou com a mãe dele e voltou. Na hora que ele acordou, ele estava na cama de novo assim, ó. Essa é a segundo nível de plano espiritual em torno da Terra. A mãe do Chico Xavier já não foi para o segundo, ela foi para o quê? Terceiro. O Paulo de Tarso fala de terceiro céu. Foi onde a mãe do Chico Xavier mora. Nesse plano, ela estava na entrevista com os amigos espirituais assim, ela olhou para o universo assim, e ela falou: onde que está a Terra? Era tão longe que a Terra era do tamanho de uma ervilha. Ele falou assim: está vendo aquele pontinho obscuro lá? É a Terra. Ela olhava a Terra como se fosse um sistema, dentro de uma linha de sistema planetário. Só que ela não está em outro orbe no sentido externo, ele estava num orbe em sentido vibratório. Olha o que nos aguarda. Existem planetas no sentido externo,
numa imensidão, e existem planetas vibratoriamente em outras imensidões. Então existem imensidões vibratórias em cima de outras imensidões vibratórias que estão debaixo de outras. O universo só não cresce em extensão, ele cresce em vibrar. Vocês veem o que nos aguarda, não dá nem para pensar direito. Tá claro? Essa é a cidade da mãe do Chico Xavier, que em um mês lá, sabe o que ela fez? Viajou para Júpiter, Marte e Saturno. O ensinamento deles é viagem interplanetária. Ela aprendeu com os seres desses planetas. Em um mês de desencarnada. E na 7ª faixa vibratória, adivinha quem mora? O Asclepios. Quem que é o Asclepios? É o espírito que aparece no livro Obreiros da Vida Eterna, que ele apareceu daqui para cima. Porque ele não tinha condições de lembrar naquele momento os chakras inferiores. Para ele reencarnar na Terra, ele gasta 600 anos de formação energética espiritual para modelar um perispírito para poder reencarnar na Terra. Ele só se expressa daqui para cima. Mas que corpo que ele tem? Não me perguntem. Porque o corpo dele só tem órgão daqui para cima. Os órgãos daqui para baixo só tem nós. Que ainda nessas esferas abaixo, porque ele está na 7ª esfera, e ele foi classificado lá no livro do André Luiz como espírito puro da terra. O que é espírito puro da terra? É o espírito que atingiu pureza máxima que a terra pode oferecer. Só que quando ele atingiu o espírito puro da terra, se você for para Júpiter, ele é espírito intermediário. Ele deve estar lá no 3º ou no 4º grau de espíritos de Júpiter. Que aí ele tem que atingir o grau evolutivo, assim, atingir a 7ª faixa de Júpiter. Aí chegou no máximo e só começou. Para nós entendermos o que é a vida em suas dimensões profundas. E nós obedecemos a um ritmo vibratório relacionado ao nosso modo de pensar e de sentir. Eu preciso então investigar a natureza invisível de mim mesmo. Então os 2 primeiros capítulos é um exercício que eu não sei se estou inspirado ou não, provavelmente, porque não fazem nada de nós. Eu resolvi investigar minha natureza íntima, então eu sentava e deitava e observava o movimento da minha mente, sem julgar. Eu só consegui fazer isso, compreender minha mente, quando eu fiz isso todos os dias. Porque quando eu começava, eu fazia um dia, pulava 2, fazia um dia, pulava 2, fazia 2 dias, pulava 1. Não conseguia, eu compreendi um pouquinho. Um dia eu falei assim, não, isso tem que ser uma necessidade básica. Igual beber água, alimentar, eu preciso estudar a mim mesmo todos os dias. Aí eu comecei a estudar a mim mesmo todos os dias. Eu observava, eu deitava e sentava, observava a minha vida. Eu fazia isso em 2 parâmetros, que eu peço a vocês para fazer, se vocês puderem. Vocês marcam 3 minutos no celular, não marcam no relógio, porque senão você não vai fazer exercício, toda hora você fica olhando para o relógio. Aí você fica perturbado no exercício, não pode ficar perturbado, tem que ficar tranquilo. Nossa, será que acabou o tempo? Não dá. Você marca no celular 3 minutos, senta e observa. Na hora que tocar o celular, você sabe que passou 3 minutos. Aí você fica observando a sua mente, você faz isso com o olho aberto. Por que você faz isso com o olho aberto? Porque o meu problema na vida não é quando eu durmo, não, é quando eu estou acordado. Eu não vejo o que acontece comigo por dentro quando eu estou acordado. Por exemplo, alguém ri de mim. Para onde que eu olho? Para onde, gente? Para a pessoa. Aí eu tenho vontade de matar ela. Por quê? Porque ela riu de mim? Não, porque eu estou com raiva. Eu não vejo que o problema não é a pessoa rir, é ter raiva, porque a raiva vai achar que o riso dela tem algum significado. Mas agora eu perguntar, qual que é o significado de alguém rir de mim? Mas para nós tem, porque antes da raiva eu senti o quê? Medo. O riso da pessoa me fez sentir medo, porque parece que riso tem alguma coisa importante para nós. Qual que é a importância do riso de alguém para nós? Tem uma importância qualquer, quem eu sou. Aí eu falo assim, quem está rindo de mim? Quem eu sou? Adivinha quem eu sou, gente? Se alguém está rindo de mim. Do 0 abaixo, depois da vírgula. Eu não sou nada. Alguém está rindo de mim e está dizendo, você não é nada. Mas por que eu elegi essa pessoa como dono da verdade para dizer que não sou eu? Porque eu sinto medo.
O medo é o agente que me distorce meu modo de ser e que faz o outro ser o que eu não sou e faz eu ser o que eu acho que o outro pensa que eu sou. Na verdade, por eu não saber quem eu sou, eu estou sempre achando que os outros sabem quem eu sou. E se alguém rir de mim, eu acho que a pessoa sabe quem eu sou. O que ela está falando que eu sou? Você não vale nada. Você é isso. Você é aquilo. Aí eu fico com medo, reajo com medo. Nesse processo de autoconhecimento, o que nós temos que fazer? Por que eu obedeço ao medo, à raiva, à mágoa e à tristeza para blindar meu jeito de ser na vida? Aí nós entramos num processo chamado vida. Porque até então a vida é a manifestação dos elementos externos a mim. O som do ar-condicionado, a sensação de frio dele. Se um gato passa aqui, o movimento do gato. Tudo é vida de alguma forma, mas me chamando. Eu vejo o movimento de fora, mas não vejo o movimento. E para nós falarmos em realidade espiritual, nós temos que observar o movimento interior, porque esse é que é meu problema. Se eu elejo o medo, se eu elejo a raiva, se eu elejo a mágoa, se eu elejo, ela vai dar uma cor ao meu espírito e vai caracterizar o meu espírito. Imagina se eu estou sempre com raiva, adivinha que meu espírito vai ser chamado. Qual que é, gente? Qual que é a personalidade do espírito que está sempre com raiva? Raivoso. Hierarquia, espírito raivoso tem qual hierarquia? Terceira ordem. Não é assim? Está lá, espírito, não é assim? Está lá a característica, raiva, mágoa, inveja. Se eu ainda aceitar o estímulo de dentro para determinar quem eu sou, eu entro na hierarquia espírito inferior. O que eu tenho que fazer? Primeiro estudar a mim mesmo, estudar o espírito, estudar o agente de criação interior. Então, quando eu começo a sentir raiva, se alguém me provocou raiva, a primeira coisa que eu tenho que fazer é mudar o foco de percepção. Para onde que eu devo olhar? Para onde, gente? Para mim. Então alguém está me fazendo raiva, aproveita da pessoa e chega mais perto dela. Porque ela não é sua inimiga, ela é o quê? Sabe as expressões da doutrina espírita? Nós estamos aqui na terra para aprender. O outro é o nosso professor, que é mesmo. Se alguém está te fazendo raiva, você fica perto. Se você quer fugir, com medo, fala assim, vai embora. Você está no lugar, você vai no shopping, alguém ri de você, você já vai embora do shopping, você cede seu lugar para aquela pessoa, porque eu não sei por que ela riu, mas você acha que ela riu porque você não vale nada, aí você vai embora. Você chega em casa assim, ó, mãe, nunca mais vou naquele shopping, só peguei de educação. Mas no fundo eu estou com o quê? Com medo. A minha personalidade é pintada com qual cor? A cor do medo. Eu viro uma persona medrosa. Meu espírito é caracterizado por pessoa medrosa. Adivinha qual que é a minha hierarquia? Qual que é a hierarquia do espírito medroso, gente? É a de cima, espírito puro. É a de baixo, intermediário, espíritos elevados. É o que, gente? Rapa de tacho. Nós só estamos na rapa de tacho. Você pode estudar as 10, são 10 hierarquias que eles colocaram. Nós temos a cara de todos. Ou parece com essa, ou parece com essa. Aí você lê as de cima, de vez em quando parece com essa. Lê as de cima, você não, de jeito nenhum parece com essa. Por quê? Nós somos influenciados pela matéria. A matéria predomina comigo. Pode ser a matéria do riso de alguém, pode ser a matéria de um comentário de alguém, pode ser a matéria de um olhar de alguém, pode ser a matéria de um pensamento de alguém. Não importa a matéria que vai predominar. A matéria vai predominar sobre o espírito. E para mim não ser predominante pelo espírito, eu tenho que estudar o elemento que gera essa predominância. E qual é o elemento que gera? Não é a fala, o sorriso, a informação. É o sentimento, a emoção que eu estou produzindo. Na verdade, eu não vou nem falar sentimento, é emoção. O que é emoção? Quando eu olho para minhas emoções, hoje eu tenho clareza. Emoção é fluxo energético instintivo. Emoção é instinto. Isso quer dizer, então, se eu reajo com a emoção na vida, eu estou reagindo como instinto. Então, eu sou ali. Instinto e emoção é a inteligência animal reagindo na vida. Mas é a nossa cara, viu? Por isso que eu não gosto para nenhuma religião que expulsa o demônio, eu desencarno. Sai, Satanás, não posso, eu vou junto. É assim? Eu saio, porque todas as minhas emoções representam a característica do meu ser. E eu tenho que colocar em xeque exatamente isso. Eu tenho que colocar em xeque quando. Então, primeiro passo, olhar para mim mesmo. Porque o exercício, gente, só tem esse fundamento. Qual que é o fundamento do exercício? Aprender a olhar para si. Em todos os instintos.
aprender a olhar para você. Se a pessoa está rindo de você, não olhe para a pessoa que está rindo de você, olhe para você. Que aí você vai produzir alguma coisa tentando te conduzir, marcar no seu ser. Se é medo, o que eu tenho que fazer? Olhar para o medo. Aquela sensação de medo, aí a sensação de medo, que é um núcleo muito forte dentro de nós, ele vai querer crescer. Então o que ele quer crescer? Ele quer transformar o medo em outro tipo de energia. Qual que é a primeira energia que ele toma? O corpo. Ou o medo paralisa, ou o medo reverte na agressão. A violência é o medo às avessas. Eu estou com medo, mas eu vou agredir. Aí eu me livro do medo. Na verdade eu estou reagindo com medo. Mas tem gente que em vez de usar o medo contra o outro, usa o medo contra quem? Aí ele paralisa. Eu preciso compreender a natureza das emoções. As emoções, elas têm conduzido a nossa vida, só que eu vou falar com clareza, Emoção só traz problema para nós. Por que só traz problema? Porque é instinto. Emoção só é bom no reino quê? Ele vai fazer a gente sobreviver. Eu vou falar com vocês, no reino humano, espírito não tem que sobreviver, tem que vir. Vai sobreviver, porque se um carro vem na minha direção, eu não sei, eu vou ter uma força sobre-humana de fazer o quê? Vou pular, vou fazer de tudo para sobreviver. Nesse momento, o instinto é ótimo, porque ele vai me fazer sobreviver. Mas eu não preciso mais sobreviver, eu preciso viver. Eu tenho que ultrapassar a linha da sobrevivência. Eu preciso começar a ter vida interior, uma vida extraordinária, uma inteligência extraordinária, que é a capacidade de dar uma resposta sem os fundamentos do passado, sem as emoções. Então, a pessoa está rindo de mim, sinto medo, querendo ir embora, sinto raiva bater nela. Não, vou olhar para as duas energias, que é o medo das avessas, o medo assim. Eu resolvo deixar o medo passar. Eu estou olhando para mim, eu deixo o medo passar. Eu vou lá uns 10 minutos com medo, aí eu fico mais tranquilo. Depois que o medo passa, eu sinto uma natureza de tranquilidade. Aí eu sinto mais tranquilo, eu olho para a pessoa e observo quem é a pessoa que riu de mim. Quando eu olho sem medo, aquele que o medo fez eu ficar desse tamanho. E a pessoa o quê? Grandona. Sem medo, eu olho para a pessoa e vejo que ela é igualzinha a eu. Ela é um ser o quê? Humano. Aí você olha direito para a pessoa, você vai ver que ela está rindo de mim porque alguém riu dela. Para ela se sentir maior, ela precisou fazer a mesma coisa que fizeram com ela. Ela tentou diminuir você para ela sentir o quê? Grande. Só que naquele momento você observa assim, e você viu que o problema não estava com ela, o problema estava na onde? No meu medo. Aí eu observo o meu medo e falo assim, não vou seguir mais parâmetros das minhas emoções. Porque quando eu sigo parando as minhas emoções, eu vou sobreviver, eu vou fazer as coisas acontecerem. Mas hoje o maior desafio, o que Jesus deixou morrer na cruz? Ele não agia com a emoção. Nós vamos lutar até o final. Você vai ser crucificado, não, por favor, meu Deus, você não é espírita sua, mas por favor, eu quero ficar. Nós vamos lutar até o fim. Jesus ultrapassa o mecanismo de humanização, porque nem os argumentos humanos o segura. Você vai morrer, você acha que eu vou morrer, mas você vai morrer, beleza? Porque eu morro aqui, eu tenho consciência. Nós estamos tão perto da realidade fisiológica que o que comanda nós é as emoções. Eu preciso ultrapassar esse limite. Nós vamos entrar no nível de consciência agora que eu tenho que ser a predominância do espírito sobre a matéria. O que é a predominância do espírito sobre a matéria? Quando o medo vier, eu vou olhar para o medo, para a raiva, para a inveja, para os ciúmes e não vou seguir, mas eu tenho que olhar para elas. Elas aparecem em nós em forma de energia. E quando a energia viva vier, você vai lidar com aquilo que é vivo. A palavra raiva não é mais importante do que a raiva que eu sinto. A raiva que eu sinto é que é a raiva, não é a palavra. Vou fazer uma palestra sobre raiva, em vez de olhar para a raiva que eu sinto, eu escrevo o livro que está escrito raiva. Eu vou lá, raiva, repito a palavra. Mas a maior palestra que eu daria de raiva é quando eu olho para onde? Para a raiva. O Allan Kardec, ele criou um programa de autoconhecimento no Livro dos Espíritos, na questão 919. Ele perguntou para os Espíritos, qual é o meio eficaz de eu compreender e diminuir em mim as tendências negativas? Mais ou menos. O que os Espíritos falaram para ele? Um filósofo da atividade já disse.
conheça a ti mesmo. Ele olhou assim e falou assim, Allan Kardec, se fosse para mim, estava satisfeito. Ele chegar lá, gente, eu achei a fome, conheça-te a ti mesmo. Aí alguém perguntaria assim, como? Conheça-te a ti mesmo. Allan Kardec não fez isso. Allan Kardec falou assim, olha, essa expressão conheça a ti mesmo é muito ampla. Eu queria saber um método prático. Aí o Santo Agostinho falou assim, olha, faça como eu fazia na terra. E eu chegar no final do dia, eu fazia uma avaliação de como foi o meu comportamento diário. Se eu fui bom com as pessoas, se eu destratei, gente, é grande, você lê lá para você ver, é grande. Se você tentar vivenciar ela, você fala assim, peraí, vou pegar essa frase aqui, como é que eu vou fazer isso? É difícil. Aí o que eu fiz? Eu reduzi ela em 3 aspectos. Eu falei assim, quando eu tratar as pessoas negativamente, eu vou colocar, meu dia foi, se foi o dia inteiro assim, meu dia foi o quê? Negativo. Mas quando você faz uma análise de autoconhecimento, você não pode colocar assim, dia negativo, ô mente, meu Deus, eu vou te matar. Não faça isso, isso não é avaliação, isso é carrasco. Para mim fazer um processo de autoconhecimento, eu não posso ser carrasco de medo de cobrar, eu estou fazendo uma visão do que acontece comigo. Aí eu vou avaliar que eu fiz, toda vez que eu estou com aquela pessoa, eu sou ríspido com ela, então eu vou ficar atento nela, porque quando ela aparecer, eu já vou ficar de olho na minha rispidez. É isso que o Allan Kardec falou, observe a si mesmo. Então, naqueles dias que teve uns escorregadinhos ali, outro ali, mas você foi trabalhou no centro espírita, aí você teve menos, mais, aí o dia foi o quê? Mais ou menos. E naquele dia impecável, o que é o dia impecável? Você levantou de manhã e já foi ler o livro do Espírito, você não foi trabalhar com consciência, trabalhou, não ligou para ninguém. Aí você tem a reunião da noite, você está centrado nela, completou o dia, você falou assim, aí eu fui fazer. Minha semana era assim, menos, mais ou menos, menos. Menos, mais ou menos. Só ia trocando de lugar mais ou menos. Mas aí eu ficava, você tem que ficar de olho nisso, tem que ficar de olho nisso, tem que ficar de olho na minha fala. Eu vi que minha fala era muito complicada, apesar de fazer palestra, a gente só tem fala boa, a gente continua falando de besteira. Aí eu peguei o livro do Mirandês, O Horizonte da Fala, e começava a ler de manhã. Vou ler essa página aqui de manhã para ver se à noite como é que foi minha fala. Era um arraso. Mas aos poucos, na medida que eu ia lendo sobre a fala e chegava à noite para refletindo sobre o meu comportamento, aos poucos as minhas falas foram melhorando. Eu via a deficiência da minha fala, ela foi melhorando. Aí aos poucos, os meus mais ou menos, começaram a ficar mais, meus menos diminuíram, e de vez em quando apareceu o quê? O mais. No final do meu exercício, depois de uns 2 anos, só tinha mais. Era impressionante. Mais, de vez em quando, mais ou menos. Muito de vez em quando, que nós somos desequilibrados, vinha o menos. Mas na metodologia de auto-observação, eu observei o seguinte: mas por que eu tenho que esperar o final do dia para me observar? Já viu quando a gente faz uma análise no final do dia? Aí você estava com raiva. Aí você fala assim, é como se a sua mente falasse assim, não foi lá bem assim, não, né? Você estava com raiva, mas a pessoa também abusou demais, né? Assim, o que a mente faz? Nos defende. Gente, a mente é mentirosa por isso. De qualquer maneira, ela é mentirosa. A mente só não é mentirosa, tecnicamente falando. Você construir um prédio, você fazer uma palestra, aí usa a mente. Ela não mente. Mas quando se trata de nós e do outro, a mente mente desvaladamente. A pessoa está rindo de nós, a mente fica assim, ela está rindo de você. Está vendo? Está diminuindo. Aí você começa a ficar com o quê? Com a raiva. Ela quer ver você pegando fogo. Parece que a mente é obsessor. A mente é o obsessor, porque o obsessor aproveita da mente para ser mais obsessor ainda, né? Assim, a mente começou, o obsessor só pega e para. Então a mente mente, principalmente se tratando de nós, e se tratando do outro, o que o outro pensa de mim, o que eu penso do outro. Eu tenho que colocar em xeque isso tudo. Hoje eu não acredito na minha mente fala assim, fulano saiu e me chamou. Nossa, eles não gostam de mim. Mentira da mente, gente. As pessoas gostam de nós, mas talvez para sair naquele momento, eu não quero sair com a gente. Imagina se eu não bebo, as turmas gostam de beber, aí você não bebe, eles vão querer sair com você, gente. Aí eles estão bebendo, aí eles acham que você está olhando para ele e fala assim, lá os alcoólatras, a gente fica assim.
E fica sem graça aí. Não vou sair chamado para sair. Muitas vezes chama-se sincronia, gente. Não é porque a pessoa não gosta de você, não, mas a mente é mentirosa de cara. Você não vale nada. Você é um pobre coitado e a pessoa fica lá assim, sou rejeitado. Isso é interpretação da mente. Na verdade, todas as vezes que alguém não nos chama, para nós não ficarmos com ninguém, a pessoa chama que nós ficamos o quê? Só. É impressionante, né? Eu estou sozinho o tempo todo. Mas se eu pensar que eu estou sozinho, mudou. Eu estou sozinho, eu penso, estou lá tranquilo. Aí eu paro assim, gente, eu estou sozinho. Aí o que acontece comigo? A minha mente, além de me atrapalhar, me faz mal. Porque eu estava sozinho, não pensei. Quando eu pensei, passei mal. Estou sozinho, meu Deus, deprimido. Adivinha quem deprimiu-me? A mente. Ela é minha inimiga. Aí eu fiquei esperto. Eu não escuto a minha mente. Já viu a mente cobradora? Fez uma coisa errada, a mente cobradora já vem na hora. Por que você fez isso? Ela é implacável. Eu descobri então que a mente é a nossa inimiga. Porque eu estava observando. Na medida que eu observava hoje, por exemplo, se eu faço alguma coisa errada, eu tiro da mente. A mente vai querer cobrar. Eu tiro da mente. Primeiro, coisa errada, se você fez, você tem que fazer o quê? Consertar. Agora, se você colocar na mente e não consertar, você está perdido. Porque ela vai repetir quantas vezes aquilo? Você fez isso, você fez isso, você fez isso. E tem hora que você nem vai sair da cama, você só pensa naquilo. Qual é o nome que nós damos para isso? Deprê e culpa. Um dos contingentes da depressão é a culpa. Aí eu vou entregando cada vez mais a isso, aí eu viro deprimido porque eu alimentei aquele nível mental na minha mente. Então eu tenho que começar a colocar em xeque a minha mente, eu tenho que colocar em xeque o funcionamento da mente. Eu tenho que usar a mente, mas adivinha quem usa a mente? Eu. Quem que usa? A mente me usa, na verdade tudo me usa. Você vai sentar numa mesa, é a comida que me usa. O sexo me usa, a mente me usa, a boca me usa, tudo usa a gente. Você é reino do céu, você é rei do quê? De nada, tudo é meu reino. O que eu tenho que aprender? Voltar ao domínio de mim, não é da emoção. O que eu aprendi com isso? Tem gente, por exemplo, ficou com raiva, espírita fica com raiva, aí ele fica com raiva, aí ele fica com raiva da raiva. Fiquei com raiva. O núcleo da raiva fala assim, eu te agradeço, porque o núcleo vai só o quê? Aumentar. Hoje, o que é regeneração para mim? Regeneração, capacidade de deixar a emoção ir embora, emocionalmente falando, energeticamente falando. Eu só consigo fazer isso olhando para mim. Então, olha o exercício. Qual que é o objetivo do exercício? Eu estou falando até ficar com a mente silenciosa. É apenas compreender profundamente como que você funciona. É observar o jogo da mente e você ter domínio sobre você e não sobre a emoção, que você não vai ter. Quando a raiva vem, eu tenho que compreender a raiva. Hoje eu distingo claramente. As emoções têm dois tipos. Ou é ativa ou é passiva. Emoções passivas, tristeza. Quer que você fique o quê? Deitado, estourado. Preguiça. Mas, gente, a fase do bicho preguiça que nós mais gostamos, já viu isso? Até hoje, vamos fazer isso. O bicho preguiça fala alto de nós. Ah, vou não. São energias emocionais fortíssimas. Que se eu não observar a energia e falar assim, isso é preguiça. Então, se ela é passiva, para mim não dar nada para a preguiça, eu já tenho que fazer o quê? Tem que levantar. Eu vou tirar o corpo dela. Aí a mente fala assim, fica lá mais. Isso que ela é mentirosa. Fica mais. Eu falo assim, não. Fica mais um pouquinho. Não. E vai o quê? Movimentar. Uma pessoa que é deprimida, eu sou deprimida, não consigo nem levantar, já faço tudo que. Porque para ela chegar ao nível de não levantar, ela foi se entregando corporalmente, gostou tanto daquilo que abraçou corporalmente. Então a primeira coisa que ela tem que fazer todo dia é reverter o processo, levantar todo dia, levantar todo dia, levantar todo dia. Ela vai quebrando
a emoção do corpo, contrário àquela emoção. Ao contrário, a raiva é o quê? É uma emoção passiva. A raiva é o quê? Viva. A raiva quer atacar. Então, com raiva eu já tenho que fazer o contrário. Então, se você estiver com raiva, você faz o quê? Relaxa. Você não vai dar nem corpo para a raiva. A raiva está assim, vai lá. Não vou, porque eu tomo conta de mim, não é da raiva. Não. Se você tentar tomar conta da raiva, você está perdido. Ou você vai jogar ela para dentro, virar mais problema ainda. Não, deixa a raiva aqui, é como se fosse um fogo. Você vai lá, vamos lá. E aí a mente pega o jeito dela, né? Assim? Alguém que já teve raiva, já pensou assim? A paz de Jesus. É assim, gente? O que vem quando nós estamos com raiva? Eu mato! Não é assim? Então, é onde a mente é mentirosa de novo. Eu mato, você mata, eu não. Crime aqui, eu não cometo mais não. Se você quiser, vai lá você. Não é assim? E ela imagina, já viu? Quando você matando as pessoas, destruindo a pessoa, a mente faz tudo. Faz tudo. E você fica olhando assim, é onde você alimenta aquela emoção transformada em outro tipo de energia. E, além do corpo, a outra energia que vai surgir é o pensar. Então, eu tenho que ficar craque na percepção de mim mesmo. Porque, como eu disse no início, quando eu olhei, quando André Luiz observou uma psicosfera, um fluido denso em torno das pessoas, aqueles pensamentos chamam-se raiva, medo, inveja, ciúmes, toda a qualidade dos nossos o quê? Então, quando eu começo a observar a raiva, a mágoa, a tristeza, e eu não dou vazão a elas, eu só dou vazão a elas energeticamente falando, que elas vão durar muito pouco, porque elas precisam se desdobrar no corpo, na fala, no pensamento, e ao não dar essa vazão a elas, eu começo a limpar esse núcleo de mim. Aquele núcleo que deve ser um sol começa a perder energia, porque a energia vai sair dissipando naturalmente. E quando a energia dissipa naturalmente, você começa a limpar do que você marcou você, para ser o que você está abaixo disso. Uma nova inteligência tem que surgir na nossa vida. Eu tenho que responder a vida com esse fundo do fundo. Eu não posso mais responder com a emoção e os pensamentos. Eu tenho que responder com uma criatividade nova. Por que o Espírito é inteligência? Porque há uma resposta nova para tudo. Então, para a gente entender a resposta nova, muitas vezes eu quis perdoar. Aí você lê lá no livro, perdoa 70 vezes, 7 vezes, Jesus falou. Aí, só que aí a pessoa te ofende e fala assim, eu tenho que perdoar. Aí você está com a mão aqui. Tem que perdoar. Ou então você fala com a pessoa, te perdoa, mas você some da minha frente. Nunca mais quero te ver. É perdão do quê? Da boca para fora. Mas eu acho que saber é assim que a coisa funciona. Só que uma pessoa que não quer perdoar, ela está sentindo o quê? Raiva. Como é que eu vou perdoar com raiva, gente? Perdão com raiva é perdão o quê? Falso. Então nós começamos a entender que quanto mais eu compreender a minha natureza íntima, aquilo que é invisível aos outros, e quanto menos eu for joguete dele, menos vai me influenciar a força que determinava e marcava meu ser. Raiva, mágoa, tristeza. Elas até vêm até hoje, tudo vem até hoje, mas você aprende a observar lá dentro. O exercício com o olho fechado, vê lá dentro o funcionamento da mente. O olho aberto nos ensina a olhar para a mente quando nós estivermos com o olho aberto no dia. Então, você está na fila do banco, você já está ansioso, com raiva. Olha o tanto de elementos que você tem para sentir mal na fila de banco. O que você faz? Aproveita aquele momento para descobrir quem você é. Aí você vê a raiva e a razão da raiva, você nota demorando demais. Você não escuta, a mente é mentirosa. Mas não está demorando? Não, estou observando a mim mesmo. Aí a pessoa anda para frente, você está observando a si mesmo, não é assim? Você nem vê mais o tempo, porque você está fazendo do tempo um processo de trabalho que chama consciência de si, que é muito natural, só não podemos fazer isso cobrando de nós. Nossa, senti raiva. Sentiu raiva porque isso sai automático. Porque quando a raiva sai, não é o problema nem a raiva sair, o problema é a raiva sair e me levar, ganhar meu corpo, minha fala e meu corpo.
Então, se ela não ganha nada, ela vai sair. Aí Jesus diz: expulsai os demônios, não precisa fazer força, ele sai natural. A raiva já passando por nós, já está saindo, você fala assim: tchau. Se precisar, ainda concentra na raiva, assim, ó. É raiva, concentra na raiva, assim, para ela sair como se fosse um rio abrupto, um cano de rio sujo, assim. Você senta naquela como se você estivesse indo com a raiva, de uma forma energética apenas, até você sentir, quando a raiva vai embora, o que você sente? Serene. Vou perguntar para vocês: qual animal me deu serenidade? Raiva eu sei, urso, tigre, leão. Raiva eu sei as espécies que me fizeram sentir raiva. Eu vou perguntar: qual que é a espécie que gerou serenidade? Qual, gente? Cordeiro. Cordeiro é passivo. Não sei se é sereno. Ele pode ser ansioso. Imagina um cordeiro vendo lobo. Imaginando o lobo. Não sei nem se ele imagina, né? A gente fala assim: eu sou muito ansioso, gente. Isso é herança animal. Imagina um coelho numa floresta comendo grama. Ele come grama, mas a orelha dele fica como? Qualquer barulho vai aparecer alguém. Meu Deus, não é assim? O tempo todo ele está o quê? Gente, é herança maldita, maldizer, não é assim? Não está lá no Antigo Testamento? Maldito tu és em toda a terra. Não foi por quê? Porque a Eva escutou quem? E o Adão escutaram quem? O diabo. Porque a serpente, olha o diabo, cara de serpente. O diabo tinha cara de serpente na época. Animal. Se eu escuto emoção, vocês podem ter certeza, gente, emoção é problema na terra. Pode até ser solução, porque solução é muita coisa na terra. Sobrevive. Resolve questões de sobrevivência mesmo. Resolve todas as questões de sobrevivência. Mas ainda é natureza o quê? Ali vai chegar uma hora que não importa se alguém vai me matar. Já viu o problema de alguém me matar? Alguém vai sair com um revólver lá, vai saltando. Vem com o revólver. Gente, se você olhar para o revólver, você está perdido. Porque quanto mais você olha para o revólver, mais você sente o quê? Medo. Na hora que você vê, você está desesperado, porque você não olhou para o medo, você olhou para o revólver. Não olha para o revólver, olha para o medo. Olha para o medo. O cara vai chegar, colocar o revólver, olha no medo, esvazia de medo. Se você tiver que morrer, não morra com medo. Se você morrer com medo, você vai para onde? O campo dos desesperados. Né? Você desencarna onde você está. Está cheio de gente igual você. Meu Deus! Todo mundo correndo de um lado do outro, está você também correndo lá. Onde nós estamos? Não sei. É aquela loucura, né? Porque você morreu desesperado. Não é assim? Agora, se você morre tranquilo. Não, o Emmanuel falou com o Chico? Morre com educação. Aí você pergunta: que educação é essa? Hoje eu compreendo. Morrer com educação é você centrar em você mesmo, porque morrer deve ser tão rápido. Olha, a pessoa fala assim: morrer, você vai sentir dor. Não é uma pergunta do Luiz, fala assim: morrer dói, mas o espiritual dói quando você está vivo. O neurônio está ligado na onde? No corpo. Se você cortar, se você sofreu um acidente, e quando você estiver vivo vai doer. Pode ser que você morra e você sai do corpo assim: parou, saiu, a dor foi embora. Agora, se você lembrar dela, já era. Olha o problema nosso, mente. Se você lembrar da dor, você leva a dor na mente. Então a pergunta do livro Espírito fala assim: como que é a morte das pessoas? O que elas sentem depois da morte? Olha a resposta: conforme que você lembrar. Se você lembrar de coisa boa, você tem uma boa morte. Mas se você lembrar de coisa ruim, você só vai ter a morte ruim. Agora eu vou perguntar para vocês: nós estamos em qual grupo? Nós vamos desencarnar e só tem lembranças elevadas, nobres. Então, olha o nosso desafio, gente. Nós estamos mais próximos da origem do que as nossas reações são puramente fisiológicas, emocionais, e é o que movimenta a nossa vida. Mas nós estamos numa nova consciência espiritual para predominar sobre a consciência material. A partir de agora não tem jeito. Eu vou ter que aprender a ultrapassar a emoção. Eu vou ter que aprender
a viver no fundo do fundo. Para me viver no fundo do fundo, eu tenho que olhar para o fundo. O fundo é emocional. E ao olhar para o fundo, eu tenho que aprender a não dar nada para ele. E ao aprender a não dar nada para ele, eu vou pagar um preço muito caro na vida. Mas não importa. O preço que se paga na vida por isso é abrir mão daquilo que você não é. E muitas vezes nós vamos ficar na dicotomia entre o que nós somos e o que nós não somos. É a luta profunda entre o que eu era e o que eu tenho que ser verdadeiramente sendo. Uma nova inteligência vai responder, para nós terminarmos. A nossa vida toda a gente quer adquirir virtude. Quer adquirir virtude, perdão, quer adquirir. Aí você fica tentando perdoar com raiva, perdoar com mágoa, porque eu estou adquirindo. Eu estou adquirindo a virtude teórica, mas lá dentro de mim tem o quê? Raiva e mágoa. Aí você fala assim, gente, como é que eu vou perdoar se eu tenho raiva e mágoa? Então, para me perdoar de verdade, eu tenho que fazer o quê? Adquirir perdão ou você tem que tirar a raiva e a mágoa? Porque na hora que você tirar a raiva e a mágoa, aí o que vai acontecer naturalmente? Você perdoará. Então, imagina uma pessoa que as pessoas estão vindo dela no lugar e ela fala assim, deixa eu aproveitar que essas pessoas estão em mim, eu vou até aproximar dessas pessoas e vou. Você observa assim, uma raiva, a mágoa, acaba com essas pessoas, a mente tentando te induzir, acaba com ela. Faz isso. E a raiva ali, o medo ali, você observa aquilo, relaxa, intensifica, relaxa, e aquela sensação vai embora e você fica plenamente tranquilo. E as pessoas continuam rindo de você, você fica plenamente tranquilo. Aí você observa assim, se duas pessoas estão rindo de mim, já estou plenamente tranquilo, todo mundo que estiver aqui só corre de mim agora. Eu vou observar o medo e a raiva e vou deixá-las passarem. Até que tiver 1000 pessoas rindo de mim, significa o quê? O que significa, gente? Nada. Significa apenas que a pessoa tem uma opinião sobre mim. Significa que a opinião dela não é a verdade sobre mim. E o que fazia a opinião dela ser uma verdade era o meu medo. A forma como acreditava que eu era. Porque quando uma pessoa está rindo de mim e você olha para você e você não reage, não é porque você não quis reagir, é porque você viu o problema verdadeiro. Onde estava o problema verdadeiro? Dentro de você. Ao observar a raiva e medo e você não reagir, alguém vai chegar perto de você e falar assim, olha cara, você perdoa de verdade. Eu nunca tinha visto ninguém perdoar assim, mas você perdoa de verdade. Aí você fala para ele assim, eu não acreditei. Eu olhei para o problema. Mas alguma coisa me diz que as verdadeiras virtudes você não tem consciência delas. Quando você perdoa alguém, não é porque você perdoa, é porque aquilo não tem significação nenhuma em você. Você olhou para o verdadeiro problema, que é o fundo que reflete o riso dos outros. A mágoa, a inveja, a menor valia. E você abre mão disso, você abre mão das suas emoções. Então, na medida que isso acontece, você perdoa sem perdoar. Essa forma de reagir ao riso dos outros chama-se inteligência nova. Essa inteligência é a inteligência do ser espiritual que você é. Uma nova inteligência vai responder à vida. E essa extraordinária inteligência chama-se espírito. É a manifestação nova de uma capacidade de criativamente mudar o contexto da existência. Queria agradecer a vocês o bate-papo, a reflexão. E queria perguntar se alguém tem alguma dúvida. Alguma dúvida? Foi na década de 80, eu participei de um seminário com aquele Dishnarran, que escreveu o livro Para Viver em Paz, Milagre da Mente Alerta. É muito parecido com o que você está falando. E ele dizia que a teoria dele era toda em cima dos exercícios de você se concentrar no aqui e agora. Ele dizia que quando você mergulha a mente no passado, você está mergulhando num tempo, como você tem disso, um tempo que não existe mais. Isso não é real. E no futuro, pré-ocupação, ansiedade, tudo, enfim, também é um tempo que ainda não existe. Então ele batia na tecla que a única certeza de estar vivo é olhar consciente para aqui agora. Isso é estar vivo, isso é ser. Né? Então isso é mais ou menos, quando você diz
nosso desafio. Olhar para si mesmo. Como é que na prática, assim, Nosso desafio deveria ser isso aqui, ó. Quando você começa a olhar para si mesmo, primeiro você muda o foco de percepção da vida para fora. O exercício ele vai te ajudar a ficar com foco de observação para dentro. Mas você não vai perder o de fora. Você só vai ampliar. Quando você só olhar para fora agora, de tanto olhar para você, você também olha para fora e olha para onde. Então até então não levava em consideração que a mente não é eu. Emoção e pensamento eu sempre achei que era eu, agora eu já sei que não sou eu. Então, outra coisa que acontece é que você, além de ver a vida de fora, você começa a ter a vida do quê? Então a sua consciência amplia. Você vê que o nosso movimento de vida interior é muito vivo e real. Então você amplia a capacidade da vida, não só para o plano exterior e material, mas também percebe a vida na dimensão espiritual que reage àquela, reagindo com medo, com raiva. Na medida que você faz isso, o que acontece? Espontaneamente, ao observar a si mesmo, observar a vida, você se mantém mais em qual realidade? Naturalmente, no agora. Aí eu descobri o seguinte: por que eu perco o agora? Porque eu não posso exercitar o agora. Porque o agora tinha que ser natural, eu não estou aqui agora. Mas nós não conseguimos fazer nada sem exercício. Eu preciso desenvolver um nível de consciência em que não faço mais exercício, mas eu tenho que começar com o exercício. Então, isso aqui é um exercício para que você aprenda a olhar para si, aprenda a desaprender, até ficar natural. Quando ficar natural, aí hoje eu não faço mais exercício, eu faço porque eu gosto. Mas toda hora eu vejo meu pensamento. Eu só via meu pensamento quando eu fazia o exercício. Agora não, de vez em quando você é assim, aí uma pessoa na rua lá, você julga, aí eu falo assim, olha o julgamento aqui. Eu vi o julgamento sair. Aí eu estava fazendo exercício. Aí o que aconteceu? Da meditação, nós caímos no que nós chamamos de estado meditativo. O que é o estado meditativo? Porque a meditação é um estado natural de viver. É quando você consegue perceber o fluxo da criação em você. Na medida que você percebe o fluxo da criação em você, você está em contato com o elemento criador. E na medida que você faz isso, como o fluxo da criação só acontece no momento do agora, você começa a perceber o momento do agora espontaneamente. Mas ainda nós temos um grande problema. Porque quando eu entro no fluxo do pensamento, eu me desligo da onde? Do agora. Até que eu aprenda a deixar o pensamento sair, que é um processo dinâmico do desenvolvimento disso, que você não entra mais no jogo do pensamento, que chama-se identificação com o pensamento. Você senta aqui e fica pensando, você está aqui no céu. Aí você fica pensando lá na sua casa. Você está no céu ou está na sua casa? Materialmente você está no céu, mas mentalmente você está na onde? Se tiver um vidente lá, vai ver você entrando lá. Vai falar assim, ó, o fulano teve aqui agora, eu vi. Eu vi o fulano aqui. E teve lá mesmo, só que teve como? Espiritualmente, ele foi lá com um pouco espiritual e voltou, é muito rápido. Nós não sabemos a velocidade do pensamento, é superior à velocidade da luz. Olha só como é que a coisa é dinâmica. Tem coisa que você faz em pensamento que você não faz em corpo. Nem mente. Você vai ultrapassar a velocidade da luz, você vai destruir seu corpo. Não é assim? Então, vocês veem tanto de coisa. Deveria ser natural viver no agora. Porque é aqui que é a atividade viva. É aqui que eu opero. Mas eles ficam sonhando. Aí você vai para onde? Você vai para lugar nenhum, porque o seu sonho vai realizar do jeito que você está sonhando. Já viu quando você lê o nosso lar, que você imagina o nosso lar? Aí você vê o filme do nosso lar e você fala assim, meu André Luiz não é igual a esse não. Aí você ajusta o André Luiz no filme, aí você desencara enquanto o André Luiz lá, você fala, você não é do filme não. É lógico, porque eu uso recursos do quê? Projetados por mim. O futuro é a projeção do passado. Mas esses detalhes, eu tenho que aprender observando. E na medida que você observa, você fica mais no agora. Quando você está com a mente no agora, a sua mente fica o quê? Tranquila, vazia. Você para de pensar, para. Mas você vai parar de pensar alguma vez na vida? Não, porque pensamento é vida interior. Só que você para de pensar besteira, ilusão. Você gera um pensamento criativo. A criatividade nasce da possibilidade nova de agir no agora. Todo o nosso potencial. Então alguém perguntaria para mim, o que é a natureza do Espírito? Eu posso responder isso, mas eu posso olhar para mim e falar assim, a natureza do Espírito é tudo que você não consegue enxergar nenhum, mas que existe. Onde que eu tirei essa resposta? Qual livro?
Allan Kardec, através de mim. Pela primeira vez eu olhei para o invisível que o outro não consegue ver, mas que eu vejo, eu respondi na base daquilo que eu percebo. O nível de respostas que nascem daí são respostas que nascem da verdade que está além das aparências. Está claro? Muito bem, trabalho. Mas, pastor, Uma dificuldade que eu tenho, assim, que você falou, né? Você falou assim, a mente mente. Aí a gente teve aqui um exemplo, aqui tem uns 5 anos, no final de ano de trabalho, quando eu ia recomeçar o trabalho no mês seguinte, o espírito que dirige o trabalho de cura falou para a gente assim: não tenham vergonha do pensamento que vem a vocês quando vocês estão me dando a cura. Vocês estão absorvendo o pensamento de todo mundo que está trazendo isso. Então pode vir sendo pensamento violento, agressivo, não é de vocês. Nesse ponto eu consigo até entender por que ela mente, porque muitas das vezes você está absorvendo. Mas quando você começa a fazer um trabalho de autoconhecimento, comigo é assim. Você começa a interrogar o que eu fiz de errado. Aí começa a mostrar o que você fez de errado. Até quando você não queria saber, né? Tem aquelas coisas aí. Isso, você bem falou, né? Isso não é tão errado assim, você até negocia, né? Mas vai mostrando, e aquilo ali vai criando a força da consciência que vai te cobrando também, né? Então a dificuldade Por isso que mente. Você está pedindo uma consciência do que você fez, mas você fez isso quando? Foi hoje. Que eu estou fazendo um balanço do dia de hoje. do dia de hoje. Isso, dia Muito de bem. Mas você pediu para mostrar para ela ou para ela te cobrar? O traço de cobrança é a mentira da mente. Você não pediu para ela te cobrar, você pediu para te mostrar. Mas a mente não quer só mostrar, ela quer o quê? Ser o seu carrasco, ela fala assim: vou acabar com você agora. É onde você tem que colocar em xeque. Onde entra o perdão. Isso aí, como é que você vai crescer cobrando você? O que acontece com a maioria dos espíritos encarnados, eles estão numa situação mental que os espíritos não podem fazer nada com isso, porque eles tentam, meu filho, esquece. Não tem uma passagem onde a Luísa, acho que é no exemplo dos mensageiros, que a pessoa via o corpo dele que foi enterrado, ele era muito bonito fisicamente, e aí o corpo foi enterrado, os velhos, o corpo pela adoração dele virou o quê? Um monstro. Mas como é que ele vai desligar de um corpo? Fazendo as alveias, olha com a sabedoria divina. Enterra o corpo, os vermes pegam o corpo, aquilo que era motivo de adoração, ele passa a ser o motivo de quê? De aço. Olha como é que é a sabedoria divina, gente. Ali ele estava conduzido pela mente. O que a Narcisa falava com ele? Pega uma esponja, absorve essas coisas e joga fora. Joga o pensamento fora, porque o pensamento é que está te atrapalhando. Mas ele não conseguia fazer isso. Toda hora o corpo voltava de novo e Por que é difícil ajudar as pessoas no mundo espiritual inferior? Porque as pessoas são mentais. No dia que elas mudarem o pensamento, elas vão mudar. Isso quer dizer que a vida é o que eu penso e o que eu sinto. Enquanto eu pensar e sentir com esse material que eu carrego, eu vou interpretar e fazer da vida aquilo que eu sinto. Se eu mudar as vibrações, raiva, mágoa, tristeza, inveja do planeta, que tipo de vírus eu vou produzir? Se o vírus ele é o agressor ao próprio organismo vivo, porque ele é fruto da raiva, da mágoa, da tristeza, da inveja, estruturado em um DNA, e esse DNA de raiva, tristeza e inveja que nós estruturamos na estrutura dele, quando chega no meu organismo, que é um organismo funcional, que tem outra dinâmica para funcionar, o que ele vai causar aqui? Doença. Agora eu mudo meu modo de pensar e sentir. Não atendo a raiva, não atendo a... O que eu vou produzir? Não vou produzir mais vida, vou produzir células. Esses princípios inteligentes vão ser células mais aperfeiçoadas pelo nível de amor, de compaixão. Adivinha que aí, em vez de eles entrarem aqui trabalhando, prejudicando, se eles estiverem no meu campo vibratório, eles vão virar o quê? Novas células. Novas células que vão dar novos órgãos. Novos órgãos que vão mudar minha estrutura fisiológica. E a minha nova estrutura fisiológica é fundamentada por princípios inteligentes que eu elaboro mentalmente, ajudando eles o quê? Vamos lá, tira uma dúvida e um impedimento, né? Lei de Deus
Deus está escrito na nossa consciência. Aí temos, né, a razão, o conhecimento. Às vezes eu estou errado, aí eu vou caminhar por aí. O sentimento pode dizer que é a razão e o conhecimento educado. Isso. O sentimento é a razão e o conhecimento buscando ele. Porque ele já é a manifestação de Deus em nós. Então, se a raiva é a mágoa, é o reflexo do animal, elemento adquirido no tempo e no espaço, na qual eu uso para me expressar, como individualidade nervosa, raivosa, briguenta, não é assim? Quando eu abro mão dessa personalidade, aí eu sinto serenidade. Eu vou falar para vocês qual animal que me deu serenidade? Nenhum. O que me dá serenidade é a natureza profunda do próprio quê? Espírito. Aí quando você sente a natureza do Espírito, você está lendo a lei divina. Porque a lei divina é a serenidade em manifestação. Só que aí você vai descobrir uma coisa interessante. Quando você sente serenidade, você acha que você é a serenidade. Mas se você tiver um pouquinho de alerta, você vai ver que a serenidade antecede você e prossegue depois de você. Na verdade, você não é você. Você é reflexo de quem? De Deus. Porque a serenidade é a lei divina onde Deus manifesta em nós. Quando eu deixo de ser raiva para ser a expressão da inteligência divina que o tempo todo quer atravessar em nós, mas nós não permitimos. Porque enquanto eu reagir com raiva, com mágoa, com tristeza, eu não expresso Deus. Eu expresso o reflexo daquilo que eu sempre fui e deixando com que a natureza profunda do amor, a natureza profunda da serenidade não nos atravesse. Nesse momento em que eu vejo a serenidade, é como se eu perdesse o traço de personalidade. Meu traço de individualidade, nesse momento, apesar de existir como um centro, ele parece que deixa de evidenciar como um centro próprio, e aquela serenidade que é a natureza da vida, ela te atravessa e você diz como se Jesus tivesse dito: eu e o Pai somos um. Somos vetores do perispírito alinhado ao sentimento divino, levado ao fluxo. Isso mesmo. Para isso o perispírito tem que estar limpo. Limpo de quê? De marcas. Marcas de quê? Emocionais e intelectuais. Tem gente que falou uma vez comigo assim, mas não tem jeito não. Os espíritos falaram que na evolução você não perde nada. Eu falei assim, é mais ou menos isso. Se eu estou com esse corpo, eu vou levar ele comigo, gente? Parece que é eu, não parece? Mas eu vou ter que fazer o quê? Perder. Se eu levar ele comigo, eu estou levando o corpo para o plano o quê? Mas quer dizer que se eu agrego alguma coisa em mim que é de fora para dentro, tudo que eu agreguei de fora para dentro, eu vou o quê? Perder. E ao perder os agregadores de fora para dentro, eu vou falar com você, linguagem, a informação brasileira, a leitura dos livros em brasileiro, eu adquiri de dentro para fora ou de fora para dentro? Eu estou lendo um livro, estou agregando na minha memória o livro. De fora para dentro, isso quer dizer que isso vai ter que o quê? Perder. Porque eu não tenho que lembrar do que eu li, eu tenho que ver o que eu sou. Porque o que eu sou é o que escreveram no livro. O Evangelho é a vida de Jesus. Jesus escreveu alguma coisa, gente? A única coisa que Jesus escreveu foi na hora que o pessoal queria apedrejar a adulto, ele colocou lá no chão umas palavras lá. Provavelmente ele deve ter colocado mentira, inveja. Aí os caras iam olhando assim e falaram assim: eu sou mentiroso. Atira a primeira pedra, eu não posso. Aí o outro inveja. Sobrou quem? Ele e a mulher. Eu vai e perde mais, porque o problema é esse. O que você fizer, você vai ser responsável pelo que você faz. Porque não tinha ninguém que não fez alguma coisa que estava ali. Foi a única coisa que Jesus escreveu. O Evangelho é a vida de Jesus vista pelos outros. Eu não conheço o Evangelho de Jesus por ele, mas eu conheço o Evangelho de quem viu ele. Alguém vê Jesus chorando, aí você fala assim: Jesus chorou, porque devia estar com raiva, com mágoa. Quem chora com raiva, com mágoa é quem? O apóstolo. Ele interpretou Jesus através de quem? Eu não sei porque Jesus chorou, gente. Eu duvido que foi com raiva, com mágoa. Jesus ia chorar por quê? Me fala. Alguém fala assim: ele chegou lá o Redivil, como é que ele chama? O Lázaro. O Lázaro Redivil. Ele chorou porque o Lázaro ia desencarnar? Chorou, gente? Não. Ele chorou porque o Lázaro estava enterrado sem vivo? Não. Ele chorou porque o Lázaro estava imperfeito?
Gente, qual que é o motivo de hoje? Não sei. Eu me pergunto, eu não sei. Agora, não é os motivos que seriam de quem? Nós. Quem tem essa característica somos nós, gente. Nós que reagimos emocionalmente em todas as circunstâncias. Não importa, é a nossa forma de viver até agora, mas até agora, eu estou dizendo para vocês, a partir de agora eu tenho que viver com uma nova consciência. Aquela consciência que eu estou dizendo, o Espírito predomina sobre a matéria. E você, não é porque você vai adquirir porque você leu, não. Uma hora a sua consciência bate assim e fala assim, isso não tem mais significado. Não sei porquê, eu não sigo mais esse parâmetro, pode acontecer o que quiser. Isso aí não me afeta, e as pessoas vão olhar para você e falar, você é frio. Eu não vou defender minha imagem para você mostrando que eu não sou frio. Você talvez não entenda o que eu estou percebendo. Então, você entra numa dinâmica, provavelmente na dinâmica de quem? Na dinâmica do Cristo. Quando Jesus estava perto de nós, ele era essa consciência. A pessoa chegava para Jesus e falava assim, você é bonito. Gente, não tinha a menor efeito. E se você chegasse para ele assim, você é feio, não tem a menor efeito. Você viu? Você é bonito, você faz o quê? É alguém, você é feio. Gente, nós somos sujeitos ao que o outro fala, linguagem humana, e ao que nós sentimos. O sofrimento é a distorção do ser nos elementos que ele agregou a si mesmo. Um dia nós vamos ter que desagregar todos esses elementos para nós virarmos espírito puro. O que é espírito puro? Antigamente achava que espírito puro é você adquirir pureza, né? Adquirir pureza, tem que adquirir pureza. Gente, espírito puro é tirou a impureza. É como se fosse limonada e água. Água com limão, limonada. E nós, é água e limão puro. Aí a água está lá dentro, assim, você não vê a água, você só vê o quê? Limão. Tem espírito que você vê limão assim, vazando na água. Tem gente que tem aquela limonadinha bem fraquinha, assim, pouco limão, mais água. E Jesus era só água, o quê? Água. Ele era espírito puro. Então não tem como Jesus ressonar assim, falar assim, isso é bonito. Ele sentiu alguma coisa. Ele olha para aquilo e fala assim, ela me projeta naquilo que ela anseia ser. O mancebo chegou, bom mestre, o que ele falou? Por que você me chama de bom? Porque no fundo ele queria ser o quê? Bom, para quê? Para ganhar vantagens. Ó, eu sou bom, viu gente? Cheguei no lugar, todo mundo faz o quê? Ó, até espiritismo é vantagem, gente. Você chega assim, as pessoas falam assim, esse cara é muito espiritualizado. Já viu? Como que é? A pessoa, as hollywoodianas são... Lembra o nome para eles? Da Rede Globo, são celebridades. Gente, já viu falar da celebridade espiritual? Que a celebridade material ele não é nada, né? Ele fez uma novela, virou alguma coisa, né? Assim, todo mundo fica, ele passou a ser. Qual que é a celebridade espiritual? É o médium, o passista, é o expositor. Aí chega no lugar, você não era nada, os outros falam assim, ah lá, ele chegou, não existo. Eu tenho uma sensação de existência. No fundo, viver para nós é sentir vivo, principalmente através de quem? Dos outros. Mas isso tem um nome para nós, chama-se vai. Então, a maioria de nós buscamos ser elevado. Será que buscar ser elevado no fundo não é ter um pouquinho de vaidade para chegar nos lugares que as pessoas falam assim, ele chega. Aí você nem sabe lidar com isso, aí você fala assim, eu sou humilde, Está vendo como é que minha humildade é? Está vendo? Eu não sigo esses parâmetros, não. Minha humildade é assim. É assim? A nossa humildade tem cara de quê? Vai. Vamos lá, Márcia. Em relação assim, a dificuldade que a gente tem de fazer esse autoconhecimento, primeiro que a gente foi estigmatizado a pensar, sou o que penso. E aí, geralmente, o que a gente pensa, a gente já concluiu que não é o que a gente é o que está na nossa mente. São as vivências, aquilo que vem de dentro, de fora. E aí a gente pode ir um pouquinho mais à frente. Aí o Espírito, o Remédio fala, somos o que sentimos. Mas o nosso sentimento também ainda não está educado. É pura emoção, né? É mais emoção do que sentimento. Aí a gente começa a tentar desmembrar isso. Eu sou o que eu como, né? Hoje em dia a gente vê muito isso. Eu sou da maneira que eu falo, que eu ajo. Como fazer um auto-exercício de conseguir meditar para se encontrar realmente, sem se encontrar realmente? É quando nós começarmos a perceber que nós não somos o que falamos, sentimos, pensamos, mas observamos isso tudo acontecer e temos uma chance de não seguir eles.
Quando eu começo a perceber que a raiva, a mágoa, a inveja, todos esses elementos tentam determinar quem eu sou, eu abro mão deles. Aí você vira o quê? Aí alguém vai falar assim, mas você vai virar nada. Começou a ser. Porque o princípio do Espírito é talvez não ser nada. E quando ele começa a não ser nada, ele pode ser tudo. Porque eu sou pai quando eu estou na frente dos meus filhos. Eu não posso ser pai que vai embora e fica lembrando dos meus filhos. Eu não sou pai quando eu lembro dos meus filhos. Eu só sou pai quando eu educo meus filhos na hora que eles estão comigo. Tem gente que tem saudade da mãe dele, que mora em outro lugar. Aí tem saudade, a pessoa acha que ama a mãe e o pai porque lembra dele. Mas quando tem a oportunidade de estar do lado do pai dele, que é vivo, o que a pessoa faz? Não faz nada. O amor que ele percebe é um amor falso, que é um amor baseado em lembrança. Onde que ele tinha que ter amor de verdade, que é junto da pessoa, ela não dá conta. Porque o que ela sente perto do outro é assim, estou raio da minha mão, é assim? Então, olha a dicotomia entre o que é amor e o que não é amor, porque ainda nós não sabemos quem somos. Um dia nós vamos aprender a ser como a expressão do Nicodemo. Não sei de onde que eu vou, nem para onde que eu vou, porque eu sou o que eu sou nesse momento. Se eu estou dirigindo, nesse momento eu vou usar inteligência técnica e prática. Se eu vou fazer uma palestra, eu vou usar inteligências racionais, informativas, investigadoras. Se eu estou trabalhando na minha profissão, eu vou usar a técnica da minha profissão, porque o Espírito, apesar de ele não ser nada, ele pode exercer a inteligência que aquele momento está pedindo, e a extraordinária beleza do Espírito é saber dosar a inteligência em cada circunstância em que eu posso usar uma inteligência específica. Porque no fundo, quando eu uso uma inteligência específica para lidar com aquele momento específico, eu estou permitindo que Deus atravesse meus filhos. Podemos encerrar, gente? Senão vem a ver, vamos desencarnar, né? Estamos querendo encarnar, né? Queria agradecer a todos vocês. Né? Como Jesus diz, no reino desse mundo, e está dizendo isso, está dizendo isso. Certamente, o reino dele é dentro dele. Na verdade, Jesus não quer ser reino de ninguém. Gente. Na verdade, Jesus está doido para vocês largar o pé dele, nós largar o pé dele. Não. Larga do meu pé, todo mundo ficar até hoje perdendo o pé de Jesus. É como se ele dissesse assim, ande com a vossa própria luz. O Cristo que é importante não é o que eu fui, é o que você é dentro de você. E um dia que você se transformar no Cristo interior, ele não vai te chamar mais servos. Eu já vos chamo de quê? Amigo. Jesus, gente, quer ser nosso amigo. Quer que a gente esteja do lado dele caminhando, mas nós ficamos no pé dele, agarrando na roupa dele. Oi, Jesus, por favor. Ele está assim, ô meu filho, você não sabe o potencial que você tem. Para de achar que eu sou a solução de você. Você é a solução de você mesmo. Confie no potencial íntimo extraordinário que você tem, que você descobrirá a fonte extraordinária de vida. E essa é a fonte que deve permanecer na nossa existência em todas as circunstâncias. Ok? Queria agradecer a vocês, muita paz a vocês. Vamos, né, encerrando e agradecendo, né, Samuel, o carinho. Valeu a pena, né, a gente estar aqui, escutando o companheiro. E vamos fazer a nossa prece, ir para casa e meditar, né? Meditar naquilo que foi falado e também adquirir o livro e refletir em cima das questões ali, como ele falou. Tem que ler com outros olhos, olhos de espírito, não de humano, senão vai dar zero. Né? Então vou pedir a Charize para prece para a gente, aqui, e sentir os amigos nos envolvendo, trazendo um abraço, um carinho, e é o prazer do alimento espiritual, né? De estarmos juntos aqui nesta casa. Senhor Jesus, nosso irmão e amigo de todas as horas, Deus nosso Pai de amor e bondade, Leopoldo Machado, Jesus Gonçalves, tantos outros espíritos amigos que sempre estão nos acompanhando em todos os
momentos. Agradecemos a oportunidade de estarmos todos juntos, reunidos, encarnados nessa linda manhã de domingo. Agradecemos a presença do Samuel, que, como sempre, traz ensinamentos que marcam dentro de cada um de nós. Que a gente possa, cada dia, tentar botar um pouquinho em prática desse autoconhecimento. Que ele possa retornar para o seu lar com muita paz, dando muita saúde e felicidade a ele e todos os seus familiares. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos por tudo. Sim, sim. E vamos